bem-vindos. Hoje começa uma playlist chamada Jesus segundo várias doutrinas, tá? Nós vamos falar de Jesus segundo o islamismo, Jesus segundo o judaísmo, Jesus segundo as linhas cristãs, né? Protestante e católica. Vamos procurar quem mais acredita na existência de Jesus e como eles veem Jesus. Acho que a visão católica para nós é a visão que deveria ser, né, mais ampla, mais difundida, mais conhecida, mas nós vamos deixar por último, né? Até porque essa visão é a visão que teoricamente todo cristão católico conhece, né? A perspectiva católica do Jesus de Nazaré, do Cristo. Nós vamos falar agora um pouquinho da perspectiva islâmica, tá, de Jesus. Jesus é uma pessoa esperada pelos islâmicos. Tá? Quando o arcanjo faz a revelação a Maomé, né, ele menciona Jesus. Né? Os islâmicos acreditam que Jesus ele é um grande profeta. É lógico que eles nunca vão admitir que Jesus era um profeta maior que Maomé. Para eles, Maomé sempre vai ser o maior profeta. Isso é fato. Mas Jesus é um grande profeta. Jesus é mais citado no Alcorão do que o próprio Maomé. Jesus só perde em menções para Moisés. Tá? Então Jesus é uma pessoa, é um profeta extremamente citado no Alcorão. Tá? É um profeta muito importante para os islâmicos. Eles creem que Jesus nasce de uma mulher virgem, ou seja, isso é uma convergência, é um fato que converge com a nossa verdade de fé. Jesus nasce de Maria, que era virgem. Isso eles creem, tá? Verdadeiramente. Inclusive Maria é a única mulher citada pelo nome no Alcorão. Tem uma Sunatra, que é um capítulo lá do Alcorão, que recebe o nome de Maria, né? A Sunatra se chama Maria, ou seja, Maria é uma mulher importante, senão não seria a única mulher citada pelo nome no livro sagrado deles. Tá? Eles não utilizam a revelação judaica nem a revelação cristã, porque eles acreditam que o essencial para a salvação está contida na revelação que foi feita a Maomé. Tá? Maomé viveu na Península Arábica, né? Viveu naquela região onde é extremamente difundido o islamismo, em plena Idade Média, nos anos 600. Né? E ele vivia numa comunidade, numa sociedade onde o politeísmo estava crescendo. As religiões, né, que acreditavam e cultuavam várias deidades estavam ali pipocando, florescendo. Né? E ele recebe uma revelação do anjo do Senhor. E ele começa, né, a ensinar essa revelação, a ensinar essa doutrina. Mas quem é Jesus? Né? O foco aqui é quem é Jesus para os islâmicos. Jesus é esse profeta que não é divino, que não é filho de Deus, mas que é importante, porque trouxe uma mensagem importante. É um profeta que, como Maomé, luta contra o politeísmo. Ele luta para esse Deus de Abraão, né? Esse mesmo Deus dos judeus, ser o único Deus, né, adorado, digno de adoração, pelo povo que está ali. Ele ensina a respeito de Deus, de Alá. Né? Mas eles veem Jesus como esse profeta. Por que os islâmicos odeiam a cruz? Eles não odeiam a cruz porque a cruz é o símbolo do sacrifício pascal de Cristo, do sacrifício reconciliatório de Cristo. Eles odeiam a cruz porque, para eles, Jesus não chega a ser crucificado. Jesus ensina, Jesus doutrina, fala de Deus, né? Ensina o amor, fala do amor. E lá no Monte das Oliveiras, quando Judas vai ao encontro de Jesus para entregar Jesus, os islâmicos creem que Alá realiza uma transfiguração. O rosto de Jesus se transfigura no de Judas e o de Judas se transfigura no de Jesus.
Então, os soldados romanos prendem a pessoa que tem as feições de Jesus, mas aquela pessoa é Judas Iscariotes. Judas é preso, Judas é torturado, Judas é crucificado. E Jesus sobe. Alá envia seus anjos para buscar Jesus e levar ao céu em corpo e alma. Ou seja, é uma outra verdade que converge com a nossa. Porque para nós, Jesus ele ascende em corpo e alma. Né? Então, Alá envia seus anjos para que Jesus seja resgatado, levado aos céus, né? E assim seja livre de qualquer perigo aqui na Terra. Eles acreditam nisso e eles esperam que esse profeta volte um dia, porque segundo o Alcorão, segundo as crenças islâmicas, esse grande profeta, né, que foi Jesus, nascido de uma virgem, ele foi levado em corpo e alma e ele vai voltar para a Terra. Ou seja, eles têm uma visão não messiânica de Cristo, né, que a visão cristã é a visão messiânica. Né? Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado que vem até nós, né, se sacrificar para remir nossos pecados, para lavar nossas culpas e assim o homem se tornar digno de Deus, se tornar digno do céu. Eles creem que Jesus é um profeta, né, não é filho de Deus da maneira filial, da maneira corporal, da maneira sanguínea, hereditária, tá? Ele é apenas um profeta, criatura de Deus como todos nós, mas nascido de um milagre, nascido de uma virgem, que ensinou a verdade de Deus, que falou de Deus e que o próprio Deus o leva em corpo e alma para o céu para que ele não sofra aqui, para que ele não sofra morte, para que seu corpo não sofra corrupção, mas esse profeta, grande profeta, há de voltar um dia. Então os islâmicos, assim como os cristãos, esperam a segunda vinda de Cristo. Né? Não da mesma maneira, não para a mesma coisa, mas esperam. Né? Por isso, eu estava conversando com um amigo num churrasco de aniversário dele, né? E a gente falando, né? Acabou entrando no assunto de religião, e ele falando que os islâmicos não acreditavam em Deus, não acreditavam em Jesus, não. E sim, acreditam no mesmo Deus que nós, tá? Eles é uma religião de raiz abraâmica, como a nossa, como a religião judaica, né? Cremos no mesmo Deus, servimos o mesmo Deus, cultuamos o mesmo Deus, de maneiras distintas. Tá? O que vai diferenciar uma fé da outra é lógico, o culto, a hierarquia eclesiástica e a visão que temos da pessoa de Jesus Cristo. Né? Nem os cristãos veem Jesus da mesma maneira. Então, a gente não pode querer que outras pessoas de religiões distintas, com a mesma raiz, mas distintas da nossa, creiam num Jesus da mesma maneira que nós. Tá? Nós vamos aqui ainda criar uma playlist, né, falando sobre o islamismo. Ali a gente vai estudar o islamismo a fundo, né? Mas aqui é só para falar quem é Jesus, quem é a pessoa do Cristo, né? Quem Cristo para nós, né? Para eles é apenas o profeta Jesus, mas quem foi Jesus para eles, né? Essas pessoas vão ser salvas, essas pessoas creem no mesmo Deus que a gente, servem o mesmo Deus que a gente, só que Jesus não é o caminho de salvação deles. Jesus não é o meio em que eles se comunicam. Jesus não é o grande mediador deles para eles, né? Para eles há outro caminho que não Jesus. Para nós, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sempre será, tá? Hoje, foi ontem e será amanhã. Isso é fato. Mas a gente precisa entender que nem todas as pessoas que creem em Jesus da mesma maneira que nós, ou creem em Jesus como uma deidade, como nós cremos, tá bom?
Então, eu fico por aqui. Esse vídeo já está chegando aos 10 minutos, né? Fico por aqui. Espero que vocês fiquem conosco, né? A gente vai tentar trazer outras pessoas aqui falando sobre assuntos relacionados ao estudo da religião, ao estudo da teologia, a teologia e a fé católicas, que é o nosso foco sempre, tá? Trazer pra gente o que é a fé católica, no que o católico crê, né? Qual é essa fé maravilhosa que a gente professa, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus, que Nossa Senhora interceda por todos nós hoje e sempre. Até o próximo vídeo.